nosso assunto, o nosso tema hoje vai ser uma meditação sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Convidava os irmãos a ficarem de pé mais uma vez e nós vamos ler em Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até ao 18, o texto vai ser projetado, mas eu convidava todos os irmãos a abrirem a Bíblia e a lermos. Este texto diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Só a leitura da palavra do Senhor já traz aos nossos corações uma bênção, não é? Os irmãos podem sentar. Este texto fala a respeito da esperança que Paulo quis que ficasse muito presente no coração dos irmãos daquela igreja em Tessalónica. Para nós entendermos, irmãos, para entendermos a origem e o ministério tão curto, o ministério de Paulo na igreja de Tessalónica foi um ministério muito curto. E para nós entendermos o amor que Paulo tinha por esta igreja tão jovem, o seu ministério, a sua passagem tão rápida por Tessalónica, nós vamos ver, irmãos, como começou a igreja de Tessalónica. E vamos abrir em Atos, capítulo 17. Paulo, ele vinha de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Paulo tinha sido expulso de Filipos e ele chega a Tessalónica, capítulo 17, os irmãos reparem o versículo 1, e passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga. Então Paulo, ele vai a Tessalónica e ali havia uma sinagoga dos judeus. E como Paulo tinha por costume, ele foi por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. De tal maneira, irmãos, o Senhor deu uma bênção num período de 3 semanas, aproximadamente, que ele na sinagoga pregou o Evangelho. Diz que, versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo, ele abre as Escrituras na sinagoga para os judeus e o versículo 4 diz que alguns deles creram. Então, alguns judeus que creram na palavra, converteram-se. E diz também o versículo 4, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então, pessoas da sociedade, pessoas de origem cultura grega, gentios, portanto, e uns poucos judeus, mas a maioria dos judeus não creu. E moveu-se uma perseguição tamanha que Paulo teve que fugir. Ele teve que fugir. E, se calhar, no máximo de um mês, deve ter sido o ministério de Paulo ali. E ele nunca mais voltou ali. E aquela igrejinha ficou sempre no seu coração. E nós paramos, irmãos, vamos voltar agora
De tal maneira a perseguição foi grande que ele teve que fugir. Os irmãos depois podem ler o resto do texto. De tal maneira a perseguição foi grande que ele teve que fugir para Bereia de noite. De Bereia depois, a perseguição era tão intensa daquele grupo de judeus com inveja, conforme nós lemos aqui, irmãos, o versículo 5, mas os judeus desobedientes, em Atos 17, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos e difamaram Paulo e perseguiram Paulo. Paulo teve que fugir para Bereia de noite. Eles foram até Bereia, perseguiram também em Bereia. Então, irmãos, foi uma perseguição tão grande que Paulo ele ficou impedido de desenvolver, de ensinar, de encaminhar aquela igreja que em tão pouco tempo tinha nascido ali por uma operação tão maravilhosa do ministério de Paulo, do Espírito Santo. E então, irmãos, é dentro deste contexto que Paulo ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Depois de Bereia, ele vai para Atenas. Em Atenas, zombam dele, ele é chamado como o paroleiro, e Paulo estava profundamente desanimado, abatido. Mas do seu coração nunca tinha saído aquela pequenina, aquela jovem igreja, aquele grupo de irmãos que tinham ouvido o Evangelho e que, de uma maneira tão simples, mas tão autêntica, tão genuína, tinha-se convertido mesmo, e Paulo tinha-se sentido obrigado a fugir e a abandonar aqueles irmãos ainda tão inexperientes. E por isso, quando ele vai de Atenas, quando ele sai de Atenas e vai a seguir para Corinto, ele mandou Timóteo lá. Timóteo, volta lá. Eu não posso voltar, que se eu voltar, não é? A gente já sabia o que o esperava. Aliás, toda a palavra, toda a viagem, todo o trabalho de Paulo foi sempre movido por muitas calúnias, por muitas difamações, por muitas perseguições. E então ele não podia voltar lá. Mas ele, de tal maneira, aqueles irmãos estavam no seu coração, que Paulo, ele enviou Timóteo, vai lá ver como é que estão aqueles irmãos. E Timóteo foi e trouxe ótimas notícias. E é na sequência dessas notícias que Paulo é movido a escrever esta primeira epístola aos Tessalonicenses. E é impressionante, os 3 primeiros capítulos, eu queria meditar com os irmãos nestes 3 primeiros capítulos, em que Paulo, ele fala com tanto amor. Tinham passado 3 a 6 meses. Portanto, era uma igrejinha que não tinha mais de 6 meses. E ele está a escrever a primeira carta. Por isso, esta primeira epístola aos Tessalonicenses é, se calhar, eu refiro aí, um dos primeiros livros do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, é, se calhar, das primeiras epístolas que foi escrita. Foi esta carta aos Tessalonicenses. Logo 3 meses após a sua passagem, ele escreve esta carta. E nesta carta, irmãos, nós vemos, então, eu queria destacar fala a respeito da ressurreição daqueles que vão ressuscitar, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento da Igreja, e a respeito da esperança do arrebatamento da Igreja e da volta do Senhor Jesus. E é curioso porque nos 5 capítulos desta epístola há sempre referências à volta do Senhor Jesus, em todos os capítulos. Irmãos, e nós sabemos como isso é um assunto que nos é tão querido, porque nós estamos a viver esse momento, esse tempo profético
em que brevemente Jesus vai voltar. Então, é dentro deste contexto que nós vemos. No capítulo 1, irmãos, no capítulo 1, eu queria, então, nestes 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração e ele fala. Eu queria que os irmãos depois em casa leiam estes 3 capítulos assim, seguidos, e os irmãos vão ver o amor, o carinho, o desejo de bênção, de partilha, de reconhecimento daquilo que Deus tinha feito de maravilhoso num espaço tão curto do seu ministério, como o Senhor tinha operado tanta transformação, como tinha aberto o entendimento daqueles crentes tão novinhos, com tão pouco tempo. Nós podemos dizer assim, tão neófitos, mas tão profundamente transformados pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós encontramos aqui. Paulo, ele diz no verso, agora vamos para a epístola propriamente dita, no capítulo 1, os irmãos vejam no capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo começa a dizer assim, meus queridos irmãos, nunca nos esquecemos de vocês. E o João Cruz quase que diz isso dos irmãos de Gaia também, não é? Nós lembramos sempre com amor e sempre oramos uns pelos outros. E Paulo, ele começa por dizer isso. Paulo lembra também como o Evangelho chegou até eles num contexto de tantas lutas, de tantas dificuldades, e isso nós encontramos exatamente na descrição lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, como Paulo foi expulso da cidade de Filipe, como ele depois foi para Tessalónica, como ele foi perseguido em Tessalónica, e ele fala largamente a esse respeito. E no versículo 5, os irmãos vejam, diz assim, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em muita certeza, como vós bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, Paulo, ele diz assim, olha, o Evangelho, ele foi até vós, não foi só uma mensagem, não foi só palavras, mas foi também a manifestação do poder do Espírito Santo, no meio de tantas perseguições que ele depois descreve no capítulo 2 e 3. E nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo falar isso. E também, irmãos, como as vidas daqueles crentes foram profundamente transformadas. Nós vemos no versículo 6, diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Então, irmãos, aquilo que caracterizou o nascimento daquela igreja foi isto. Por um lado, muita tribulação, mas também a manifestação de tanto poder do Espírito Santo que eles estavam cheios de alegria. Mas são duas coisas que andam a par na vida do crente, que é a perseguição, e o Senhor Jesus, ele nunca iludiu os seus discípulos. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então é a perseguição, a rejeição, a incompreensão deste mundo. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E por outro lado, a proteção, a bênção, o poder do Espírito Santo, que nos enche de alegria das grandes experiências. E Paulo, ele abre o seu coração, ele fala disso profundamente. E ainda, irmãos, no versículo 7, Paulo fala da alegria. Quando Timóteo veio, nós lembramos, Timóteo foi enviado por Paulo. Paulo, vai lá a Tessalónica, vê aqueles irmãos, traz-me notícias deles. Timóteo veio, encontraram-se em Corinto, depois que Paulo deixou Atenas, foi para Corinto. De Atenas, Timóteo foi enviado e depois encontraram-se em Atenas. E as notícias eram muito boas. E Paulo estava maravilhado. E ele diz isso, ele testifica isso. E ele diz assim no versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou,
de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e de como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós vemos aqui, Paulo, ele apresenta o primeiro elemento, os irmãos reparem, a fé. Ele diz assim, Timóteo chegou com esta notícia, Paulo, o teu ministério lá foi curtinho, foi pouco tempo, mas sabes uma coisa, eles têm fé, eles creem no Senhor, eles testemunham, a vida deles foi transformada e olha, toda a gente fala da fé deles. Irmãos, eu paro e pergunto, se Timóteo passasse aqui por Gaia e levasse notícias nossas ao apóstolo Paulo, o que é que ele diria de nós? Não é? Irmãos, a presença, o primeiro elemento que era notório na vida daqueles crentes em Tessalónica é que eles tinham uma fé que todos viam, todos percebiam e as suas vidas tinham sido transformadas. E aqui nos versículos 9 e 10 revela-nos assim de uma maneira muito compacta o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é? Os irmãos reparem, diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, com um objetivo. Irmãos, quando o Senhor se revela a nós, quando a palavra de Deus nos é aberta, quando o Espírito Santo toca, visita o nosso coração, para quê? Os outros que olhavam de fora dizem assim, eles converteram-se dos ídolos para servirem a Deus, versículo 9, e para esperar dos céus seu Filho. Irmãos, hoje nós somos salvos, nós somos objeto do amor de Deus, o Senhor fez-se presente na nossa vida, libertou-nos da idolatria, da religião, da cultura materialista e moral dos nossos dias. Para quê? Duas coisas. Servir a Deus e esperar que Jesus volte. Amém? É curioso porque a mensagem central de toda a carta foi o texto que nós lemos, que é a volta de Jesus. É a esperança da ressurreição e a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos exatamente este aspecto do propósito do Senhor. Depois, no capítulo 2 e 3, nos capítulos 2 e 3, irmãos, nós vemos Paulo, ele defende o seguinte. Paulo, ele defende-se como alguém que é íntegro. Ele sente esta necessidade de justificar a sua intenção, que ele era movido pelo amor, que ele desejava o bem daqueles irmãos, que aqueles irmãos nunca tinham sido esquecidos por eles. Uma das acusações que faziam a Paulo é que Paulo tinha abandonado aquela igreja, tinha fugido, não tinha tido os resultados interesseiros que queria e, portanto, ele tinha abandonado. Mas, irmãos, essa não é aquilo que ele descreve no capítulo 2. Pelo contrário, é neste capítulo que ele diz que os amava, cuidava deles como uma ama, os amava como pai, e os irmãos depois podem ver todos esses pormenores. E Paulo, ele ensina, ele fala, irmãos, e aquilo que ele destaca mais uma vez o amor, o carinho que ele tinha por eles. Os irmãos reparem no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, no versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser pesados. Antes fomos brandos entre vós,
como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Irmãos, então nós vemos o desvelo, o amor, o carinho que Paulo, a brandura. Irmãos, Herculano, David, é para nós este aspecto, não é? A maneira como o pastor deve orar, amar, lutar, desejar o bem, o interesse do rebanho. E é isso que o apóstolo Paulo aqui, ele demonstra de uma maneira maravilhosa. Amém? Esta é para mim, não é? Depois no capítulo 5 também existe uma pós irmãos. Vamos ver, não é? Depois, irmãos, a seguir, Paulo, ele ensina acerca da necessidade de termos vidas que agradem ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos a situação, não é? Nós, quando nos convertemos, no capítulo 1 já vimos, convertemos para servir a Deus e esperar que Jesus volte, não é? E nós começamos a crer, mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E muitos querem saber qual a vontade do Senhor. Irmãos, e o Senhor, Ele tem de facto um propósito para a vida de cada um de nós. Amém? Senhor, o que é que queres que eu seja? Queres que eu seja professor ou enfermeiro? E todos nós estamos preocupados. O que é que nós vamos ser na vida? Enfermeiro dá injeções, não é? Mas às vezes os meus alunos dizem também que eu dou cada injeção de matéria, não é? O professor faz testes e os alunos querem que o resultado seja positivo. O enfermeiro também faz testes e o paciente quer que o teste seja negativo, não é? Irmãos, de facto o Senhor tem um propósito particular para a vida de cada um de nós e a coisa mais maravilhosa é que Deus nunca negou a sua direção. Quando nós o buscamos, Ele orienta a nossa vida. Mas Paulo, ele aqui, aqueles irmãos tão inexperientes, tão novinhos na fé, ele estabelece aquilo que agrada ao Senhor. Nós vemos, irmãos, qual o propósito, capítulo 4, estou agora a falar do capítulo 4. No capítulo 4, qual o propósito do Senhor para a vida? O capítulo 3 também tem textos maravilhosos que eu nem comentei, mas ele termina, porque o capítulo 1, 2 e 3, só para concluir, irmãos, o capítulo 1, 2 e 3 são capítulos assim em que Paulo abre profundamente o seu coração, ele fala do seu propósito, do seu amor, ele termina com uma oração, a orar, a pedir ao Senhor que aumente aquilo que Ele já tem. Reparem o versículo 11 do capítulo 3. Ora, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem até vós. Ele fala do desejo de vê-los, porque ele era acusado de os ter abandonado. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, ele termina assim, manifestando este desejo de que o Senhor possa aumentar. Aumentar em que sentido? No sentido de eles serem irrepreensíveis diante do Senhor, para que a sua fé possa ser ainda mais firmada em maior testemunho a todos. E então, no versículo 3 do capítulo 4, agora, ele está a ensinar como é que nós podemos ter vidas que agradem plenamente ao Senhor. Os irmãos, reparem, o apóstolo Paulo já tinha afirmado que eles tinham-se convertido, transformado, eram vidas transformadas. Mas agora ele diz no versículo 3, porque
a vontade de Deus é a vossa santificação. É impressionante, irmãos, às vezes vamos ser professores ou enfermeiros. Ambos dão injeções e ambos fazem testes, não é? O objetivo, irmãos, seja professor, seja enfermeiro, seja médico, seja o que for, não é? A mim, quando eu era pequenino e me perguntavam o que é que eu queria ser, os irmãos sabem o que é que eu queria ser? Senhorio. Eu ouvia o meu pai, ia todos os meses pagar a renda, e o senhorio não fazia nada, não é? Se nós pudéssemos escolher, vivíamos dos rendimentos. Não é verdade, irmãos? Mas aquilo que Paulo destaca, ele diz assim, mas o propósito de Deus, seja em que profissão for, seja em que aspecto for, o propósito de Deus, a vontade de Deus é a vossa santificação. E então ele destaca 3 aspectos. Para tal, nós devemos viver vidas morais. Os gregos viviam uma vida muito promíscua, de acordo com os ídolos, não é? Que eles tinham uma vida muito imoral. Ele fala a respeito da necessidade de viver vidas morais, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Segundo, versículo 11, nós vemos Paulo ensinar os crentes ali a viverem pacificamente. E procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. E em terceiro, viverem honestamente. Então, irmãos, independentemente daquilo que nós somos na sociedade do nosso tempo, estas 3 características devem estar presentes. Vivermos vidas morais, vivermos pacificamente e vivermos honestamente. Amém? Paulo, ele estabelece isso. E depois, irmãos, a partir do versículo 13 do capítulo 4, é o texto que nós lemos, que é o outro elemento. Paulo, ele já falou da fé, ele já falou do amor e agora ele fala da esperança, que eram os 3 elementos que havia de uma maneira maravilhosa. Estavam os 3 elementos presentes na vida dos crentes de Tessalónica. E por isso, apesar da perseguição, apesar da inexperiência, apesar de novinhos, eles tinham uma vida de tanto testemunho. E a esperança, irmãos, qual é? A esperança, primeiro, a ressurreição dos mortos. E eu gosto muito, este texto é um texto particularmente, o texto que nós lemos é um texto particularmente maravilhoso. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Mas a esperança da ressurreição, nós lemos sempre este texto, é pena que só lemos nos funerais este texto, não é? Mas, irmãos, nós hoje podemos falar dele. Nós não fomos criados para a morte. E aqueles que morrem em Cristo, a expressão que o apóstolo Paulo usa é como que dormem. Os que em Cristo dormem. Irmãos, porque o crente em Jesus, ele pode até fisicamente morrer, mas ele vai ressuscitar. Há uma vida eterna. E Jesus vai voltar. Irmãos, e a igreja que vive animada, que vive vencedora, que vence as perseguições e as oposições, é a igreja que tem no seu coração esta esperança, que vive em função desta esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por isso nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós perdemos algum ente querido, nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve, porque sabemos que Jesus vai voltar muito em breve. E eu queria também destacar, irmãos, que
o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus, e no capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo 11, ele fala a respeito do dia do Senhor. Nós, próximo domingo, vamos falar mais sobre estes pormenores, porque a segunda epístola aos Tessalonicenses, ela vai trazer mais profundamente. Paulo sentiu a necessidade, depois de escrever a segunda epístola, para aperfeiçoar este assunto, o dia do Senhor. Mas aquilo que Paulo está a dizer aos Tessalonicenses é que eles não precisam de se preocupar muito em marcar datas. Nós encontramos muitos grupos que falam, estão sempre a tentar adivinhar a data, não é? Da volta de Jesus. Ele diz para não se preocuparem em marcar datas, porque ele fala do dia do Senhor. Os irmãos reparem, diz o versículo 2 no capítulo 5, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas depois, irmãos, mais uma vez, a esperança do crente, que é o arrebatamento da igreja de que ele já falou no texto anterior. E ele diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque nós não somos da noite, porque vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Embebedar-se é a oposição de ser sóbrio, não é? É o contrário de ser sóbrio. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade ou do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então agora no último capítulo, os irmãos reparem, Paulo apresenta, resume, diz assim, olha, nós não precisamos estar temerosos, ansiosos, a procurar marcar a data, porque nós sabemos uma coisa, o dia do Senhor, que é o dia do juízo, ele vai ser precedido da grande tribulação, mas nós não somos feitos para a grande tribulação. Diz assim o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos a ver o princípio das dores, mas o Senhor vai arrebatar a sua igreja, o Senhor vai nos poupar, porque nós não somos da noite. O mundo vai ser surpreendido. Quando eles disserem há paz, há segurança, vai surgir uma repentina destruição. Mas a igreja não foi criada, diz assim, mas Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação, a vinda, o dia do Senhor vai ser o dia da ira do Senhor. Mas o Senhor não nos destinou para isso, o Senhor vai nos poupar. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa esperança, é dessa esperança. E o apóstolo, ele fala aqui neste versículo 8, os irmãos reparem, eu queria que os irmãos comparassem o versículo 1:3, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A ação da igreja, tudo o que ela faz, a sua obra é movida pela fé. Do trabalho da caridade e da paciência e da esperança. Então os irmãos vejam, a fé, a caridade ou o amor e a esperança. E no capítulo 5, o versículo 8 diz assim, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. A fé é que levou aquela igreja a realizar a sua obra de proclamar o Evangelho, de fazer notória a sua fé, de servir a Deus. A fé que obra, a fé verdadeira, ela leva-nos a realizar, conduz-nos às boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. O amor. E o apóstolo Paulo, os irmãos depois podem ver os pormenores, como ele de facto fala do amor daquela igreja, como aqueles irmãos se amavam.
Vestimos da couraça da fé e da caridade. Segundo elemento, o amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Então é a fé, o amor e a esperança. A esperança em quê? Jesus vai voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto que nós lemos inicialmente termina dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, a partir do versículo 12 até ao fim, Paulo dá uma série de conselhos muito práticos. Primeiro, o apóstolo Paulo exorta os irmãos a respeitar os pastores e os diáconos. No início, ensina os pastores a exortarem com amor, com desvelo, a igreja. E como resultado disso, nós lemos assim, versículo 12, os irmãos reparem, 5:12, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Os irmãos sabem que eu gosto de ser amado. Eu gosto que os irmãos gostem de mim. Não é? Mas os irmãos também gostam, quando é preciso dar alguma orientação, que nós falemos com os irmãos com amor. E os irmãos sabem que são amados. Não é? Esta relação de amor que existia de uma maneira tão incompreensível, só uma operação do Espírito Santo, num ministério tão curto, em um mês da ação do apóstolo Paulo ali em Tessalónica, como é que se desenvolveu um tão grande amor? O amor entre irmãos é uma operação do Espírito Santo. Amém? E os irmãos não estão muito convencidos, mas... E termina, irmãos, eu queria chamar a atenção agora, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções e ele está mesmo a falar para irmãos muito novinhos na fé. E ele fala de uma maneira simples, como o pai fala aos seus filhos quando eles são muito pequeninos e os ensina a fazer as coisas e os filhos ainda não entraram na idade dos porquês, porque existe aquela idade em que o pai diz uma coisa ao filho e o filho diz assim, mas porquê? Não é? Também acontece essa idade, às vezes nós crescemos um bocadinho mais na fé e começamos a fazer perguntas, mas porquê, Senhor? Mas é interessante, irmãos, a maneira como o apóstolo Paulo dá estas orientações finais. Os irmãos reparem, versículo 16, regozijai-vos sempre. É uma orientação. Nós podemos alegrar em tudo, porque sabemos que a nossa vida, se em nós há fé, amor e esperança, se nós confiamos em Deus, se nós sabemos que Ele tem um melhor para nós podemos estar sempre alegres, mesmo nas situações difíceis. Orai sem cessar. Orientações muito práticas, sem justificação, sem argumentação. Como nós orientamos uma criança, faz assim. É assim, é com o mesmo desvelo, o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo está a falar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dar graças. É interessante, irmãos, porque é um imperativo, não é? É uma obrigação que nós temos. Não é por tudo, pelo nosso pecado, nós não temos que dar graças. Por aquilo que nos acontece, não, em tudo, em todas as situações, sejam as situações boas ou as situações más, nós podemos dar graças ao Senhor, nós podemos alegrar nele, porque nós temos a certeza que Ele cuida de nós, Ele sustenta-nos. Paulo estava a dizer isto a uma igreja sofrida, a uma igreja que tinha sido perseguida fortemente, mas ele dizia assim, em tudo dai graças, porque o Senhor tem o melhor para nós. Versículo 19, não extingais o Espírito. A outras igrejas, o apóstolo Paulo teve que
falar longamente sobre a ação e a operação do Espírito Santo e como é que ele opera. Aqui era só este cuidado. Olha, tudo o que aconteceu convosco foi a ação, não foi só a palavra, não foi só a minha palavra, foi o poder do Espírito Santo. Portanto, não extingais o Espírito. Irmãos, quando nós vivemos e em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha que nós temos que fazer, nós dizemos assim, mas isto vai aproximar mais o Espírito Santo de mim ou vai afastar o Espírito Santo de mim? Não se afasta, eu não quero. Não é? Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Irmãos, porque é para os nossos dias que Jesus vai voltar. Não é? Examinai tudo, retende o bem. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Amém? Então ele termina a carta com estas orientações assim muito diretas, muito simples, mas que são o segredo de uma vida, de uma conduta de bênção, de vitória, de fortalecimento da fé, do amor e da esperança. Amém? Irmãos, os irmãos são capazes de em tudo dar graças, mesmo nas situações difíceis? Às vezes é difícil, não é? Mas é esse o propósito do Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É um imperativo, é uma ordem, não é um conselho. Olha, é melhor se tu te apresentares grato, agradecido diante de Deus, acho que Deus vai gostar disso. Não, é uma ordem. Diz assim, olha, dá graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos, que se nós assim fizermos, estas regrazinhas tão práticas, não é? Se nós tomarmos como lemas estas orientações que Paulo dá de uma maneira tão direta, tão curta, tão sintetizada, nós vamos, como a igreja de Salónica, independentemente da perseguição, da luta, das dificuldades que possamos enfrentar, nós vamos ser vencedores. A fé, o amor e a esperança vão estar vivas, presentes no nosso coração. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos.